paz, irmãos. Estamos juntos em mais um domingo para glorificarmos o nome do Senhor, juntos, apesar da distância, mas com o mesmo pensamento, como corpo, como igreja. Então, vamos glorificar o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela sua vida que está assistindo esse culto. Você que é membro da nossa igreja, mas você também que não é membro de nossa igreja, mas está aqui junto conosco. Nós agradecemos por sua presença aí, nos ouvindo, louvando junto com a gente. Continue até o final e que você seja ricamente abençoado por tudo que vai acontecer durante essa noite. Para iniciarmos nosso culto essa noite, vamos ler o texto da Palavra de Deus lá em Salmo, capítulo 148. Louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Louvai sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes. Louvai céu dos céus e águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre. E lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipe de todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. Louvai a Deus todos os povos. Te convido a fechar os olhos e vamos direcionar o nosso pensamento a Deus em oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, meu Deus, por tudo que tens operado, por tudo que tens feito sobre nós. Tu tens cuidado da nossa vida, tu tem nos protegido, Senhor, meu Deus, tem colocado a tua nuvem de proteção sobre nós, Senhor, e te agradecemos por isso. Te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos por cada membro da tua igreja, te agradeço por mais um ano de organização da tua igreja, Senhor, meu Deus, por tudo que tu operaste nessa igreja durante esses anos, Senhor, meu Deus, nós te louvamos por isso, Senhor. Te agradeço pela vida de cada membro que passou nessa igreja, te agradeço pela vida dos membros que hoje fazem parte dessa igreja, Senhor. Te agradeço porque tu tem cuidado de cada um e tem nos mantido, Senhor, meu Deus, com tua mão sobre nós. Te agradeço por esse culto. Te rogamos, Senhor, meu Deus, que tu estejas aqui, Senhor, nos ouvindo, Senhor. Cada irmão onde está, que sintamos a tua presença, sintamos que tu estás recebendo o nosso louvor, Senhor. Que seja fruto de um coração de verdadeiros adoradores, Pai. Nos ajuda a nos mantermos cada dia buscando a tua presença, nos firmando em ti, Senhor. Nos abençoa, direciona cada louvor aqui, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te pedimos também que tu continue conosco, estejas provendo tudo aquilo de necessário, Senhor, meu Deus, esteja também cuidando do nosso país, esteja provendo cura, esteja provendo solução, Senhor, para essa pandemia, Senhor, que possamos em breve ver tudo que tu já operaste e aquilo que tu ainda vais operar, ver que foi tudo um milagre teu, Senhor, meu Deus, esteja no controle de tudo. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar o Senhor através dos cânticos, iniciando com o irmão Mateus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. A palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 4, versículo do 8 ao 10 nos diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém. Que o Senhor coloque essa palavra em nossos corações. Vamos continuar louvando ao Senhor através do pastor Gênesis. exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Vamos agora nos dirigir a Deus mais uma vez em oração. Senhor grandioso Deus, Pai eterno, nesse momento, Senhor, queremos te rogar em oração, queremos nos dirigir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todos os homens e de tudo, ó Deus. Senhor, nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer por tudo. Queremos te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor realiza na vida de cada um de nós, ó Pai. Senhor Cristo, nós queremos, Pai, te pedir, ó Pai, que continue abençoando a tua igreja aqui na terra, ó Pai. Continue iluminando os caminhos de cada um irmão que te segue, ó Pai. Afasta de todo o mal, ó Pai, que venha te abater, que venha abater o seu povo, os filhos de Deus, ó Pai, os seus servos, Senhor Deus. Nesse momento, Senhor, eu quero rogar pelo teu servo que irá trazer a mensagem, Pai, a mensagem aos nossos corações. Que nós possamos estar com o coração aberto, que nós possamos estar com a mente tranquila para poder receber aquela palavra que vem de um Deus que é poderoso e altíssimo, através do teu instrumento, Senhor, o teu servo, o teu pastor, Deus. Vai abençoando grandemente. Que nós possamos estar sendo instituídos cada vez mais pela Tua Palavra, Pai. Abençoa, Pai, isso que eu te peço, Deus. Que juntos, logo possamos estar reunidos para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Ouviremos agora a reflexão bíblica através do pastor Carlos Juarez. Meu irmão, vamos ler neste momento na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 19, onde o escritor sagrado assim nos diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado por tua palavra, que ela nos fale aos corações neste momento. É isto que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Não é à toa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ficou conhecido o apóstolo João, melhor dizendo, ficou conhecido como sendo o apóstolo do amor. Em tudo o apóstolo João dá uma ênfase toda especial a esse tema, amor. Tanto nos evangelhos como também em suas epístolas, ele dá uma ênfase ao amor de Deus, ao amor de Jesus Cristo. Ele dá um destaque todo especial aos temas onde Jesus Cristo vai demonstrar na prática amor para com o ser humano. Mas ele também vai, o apóstolo João, mostrar, e especialmente em suas cartas, e nesta primeira carta, de um modo muito especial, a necessidade do amor como sendo a base do relacionamento cristão, do bom relacionamento do discípulo de Jesus Cristo, tanto em relação a Deus, como também no relacionamento interpessoal, um relacionamento fraternal. E assim sendo, ele nos diz que nós o amamos. E nós amamos porque temos o amor de Deus em nossa vida, porque aprendemos a amar. Mas ele nos diz que nós o amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. E nós poderíamos entender que Deus nos amou primeiro já ao nos criar. Ao criar o ser humano, Deus faz com que o ser humano prove daquilo que é uma dedicação, um cuidado todo especial do Criador para com ele. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, na primeira parte do versículo, o escritor sagrado diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27, o escritor sagrado diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos fez, diz o escritor, a sua imagem e semelhança. Isso demonstra um apreço, um cuidado
todo especial de Deus para com o ser humano. O ser humano em toda a obra criacional, eu diria que o que há de mais especial é a obra-prima de Deus. E, entre outras coisas, nós temos a imortalidade da alma. Nós fomos criados também espírito. A Bíblia diz que nós fomos criados, ou Deus nos criou do pó da terra. Mas esse ser criado do pó da terra, ele vai receber o Espírito de Deus, ele vai receber o ruar de Deus, o sopro de Deus, o Espírito, que é aquilo que vai lhe dar a vida, aquilo que vai ser um ser vivente. Então, isso demonstra dizer que nós somos especiais para Deus. Os outros seres criados por Deus, até os outros animais, eles têm vida, mas não vida espiritual, não vida com capacidade de viver para sempre. E Deus então nos dotou disto. Deus nos dotou dessa parte dele que é espiritual. Deus é espírito e nós também somos espírito. Apenas com um corpo material, um corpo perecível, mas espírito é o que prevalece em nosso ser. Isso demonstra que nós somos já especiais para Deus. Isso, de uma certa forma, já demonstra o amor de Deus para conosco, já na criação. Além de sermos dotados dessa parte espiritual, nós também temos atributos divinos, características encontradas em Deus que nós recebemos. A capacidade de decidir, a capacidade de julgar, de raciocinar, são coisas que Deus fez para o ser humano exclusivamente. Diríamos também que ao nos criar, Deus deu a nós, seres humanos, ali representados em Adão e Eva, deu-lhes o paraíso. O texto sagrado então diz, no capítulo 2, no versículo 8, assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que ali havia formado. Deus faz o jardim, faz o Éden, faz o paraíso, prepara tudo para o homem. Se você olhar na narrativa bíblica, quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o homem, Deus já havia criado tudo, porque tudo foi preparado para o homem. É o cuidado de Deus, é aquele cuidado de um pai, de uma mãe, que está aguardando um filho, um bebê, e aí já faz toda a arrumação da casa, ou pelo menos do quarto, do espaço, que vai ser daquele bebê, daquele novo ser, daquele novo membro da família. Deus faz isso conosco, porque assim como o pai e a mãe prepara o quarto, tudo para o bebê, porque o ama, da mesma maneira Deus nos ama, e Ele preparou tudo previamente para nós, seres humanos, porque Deus nos ama e tem um cuidado todo especial para conosco. Então aí Ele vai preparar esse jardim e vai ali botar o homem que Ele havia formado. Isso já no ato da criação. Ao nos criar, também Deus nos dá a liberdade. Deus dá a liberdade ao ser humano. Se você observar ainda no capítulo 2, versículos 15 a 17, Deus chama a atenção do homem e vai lhe mostrar o que ele pode desfrutar. Deus lhe dá a liberdade de desfrutar daquilo que ele criou, de tudo que Deus criara. Ele dá ao ser humano o direito de desfrutar de tudo isso. A liberdade de Deus dada ao ser humano para aproveitar as coisas que Deus fez e fez para o ser humano. Então Deus dá ao ser humano essa liberdade de usá-las. Então Deus diz: é tudo teu, pode desfrutar de tudo, pode comer de tudo, com a única exceção, e bote nome nos animais, administre tudo, cresça, multiplique-se, e aí Deus dá ao ser humano a liberdade de usar, de desfrutar de tudo que ele criara. Mas Deus dá também ao ser humano a liberdade de decidir. Deus diz: está tudo aí, tudo é teu,
você pode comer de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não deve comer. E se comer, certamente morrerá. Deus permite ao ser humano tomar a decisão. Ele mostra o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer, e ao mesmo tempo ele mostra as consequências de uma possível desobediência, mas Deus não lhe impede de tomar a decisão. O homem tem a liberdade de decidir, porque ele tem, como já observamos, a capacidade de raciocinar. Então ele vai pensar o que é certo, o que é errado e o que é errado, porque Deus lhe dotou disto. E aí ele pode tomar as decisões e Deus sabe disso. É maravilhoso, meus irmãos, ter liberdade. E é uma coisa muito triste não ter liberdade. Liberdade política, por exemplo. Se você tivesse que morar num país onde não houvesse uma liberdade política, isso seria terrível. Você faria o que o governante queria que você fizesse. Você não teria liberdade de caminhar, de sair, de ir e vir. Você estaria sujeito a uma autorização dos governantes. Se você tem uma família e você também não tem a liberdade, se você tem um casamento, por exemplo, e você não tem a liberdade de tomar decisões, isso vai ser muito trágico para você. Então, liberdade é uma coisa maravilhosa, de liberdade de caminhar, de ir e vir, liberdade de opinião. Tudo isto são coisas que Deus dá ao ser humano. Ele dá ao homem a liberdade. Liberdade de usufruir daquilo que Deus lhe deu, mas a liberdade de tomar as decisões. De modo geral, o ser humano criado por Deus, ele é livre. Livre para viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, andar por onde Deus determinou, claro, seguindo aquilo que são as orientações do Senhor. O grande problema para o ser humano é que ele vai além daquilo que Deus determinou. Ele vai transgredir aquilo que Deus lhe mostrou, aquilo que Deus lhe deu como lei, como preceito, e muitas vezes para satisfazer uma certa curiosidade, como foi o caso de Eva e Adão. Então eles desobedecem ao Senhor. Mas Deus nos amou primeiro. Por isto, não se esquece de nós, seres humanos. Esse amor de Deus é tão grande que ele não se esquece do ser humano. O escritor sagrado em Isaías, no capítulo 49, versículo 15, diz assim: Deus diz através do profeta, se dirigindo ao seu povo, ao povo de Israel, que lhe faz uma pergunta, alega que Deus parece ter se esquecido deles como povo do Senhor. Diz assim o texto sagrado: por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, todavia não me esquecerei de ti. O grande desafio que Deus leva o povo a fazer é pensar na possibilidade de uma mãe que ama, uma mãe de verdade, uma mãe cuidadosa, se esquecer do seu filho que depende de seu leite materno, que depende então de seus cuidados para sobreviver. E a pergunta de Deus é: pode? Vocês acham possível que uma mãe se esqueça de seu filho que ainda mama, que depende desse leite para sobreviver, que precisa dos seus cuidados? Uma mãe pode se esquecer do filho do seu ventre nessas condições? Mas aí, de uma maneira, Deus mesmo responde: mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe chegasse a esse extremo de se esquecer do seu filho, que depende dela para sobreviver, que depende do seu leite, depende de todos os seus cuidados, mesmo assim, Deus não se esquece
de nós, seres humanos. Deus está se dirigindo naqueles dias ao povo hebreu através do profeta Isaías, mas essas palavras são entendidas, podem muito bem ser entendidas em nossos dias e em todos os tempos. Porque Deus não criou o ser humano e não criou o mundo e deu corda e virou as costas. Não, como alguns dizem. Deus criou o mundo, criou o ser humano e continua atento a este mundo, ao que acontece neste mundo, ao que o homem faz neste mundo e também atento ao ser humano. Deus não se esquece do ser humano mesmo quando esse ser humano o desobedece. Quando ele lhe desobedece, quando ele foge de sua presença, quando ele se esconde de sua presença, como fez Adão, como fizeram Adão e Eva naquele momento. Quando eles recebem tudo do Senhor e eles decidem-se por desobedecer ao Senhor, dando ouvido à voz da serpente, e aí tomam conhecimento de que erraram e que veem agora que também estão nus e se sentem envergonhados pela nudez, mas a nudez aí é a nudez do pecado, é a nudez da desobediência a Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus, e aí eles vão fazer o quê? Eles vão fugir, vão procurar folhas de figueira, vão tentar fazer um avental para cobrir a nudez e vão se esconder no bosque, porque sabiam que num determinado momento Deus chegaria para um encontro com eles. Mas mesmo chegando, eles não estando ali, mesmo Deus se apresentando e os homens, e o homem e a mulher, o casal, terem fugidos, estando escondidos após a desobediência, mas mesmo assim Deus vai chamar. Onde estás? Deus vai perguntar. Deus não esquece do ser humano. Isso é prova do amor do Senhor, porque mesmo quando o ser humano desobedece, Deus não se esquece. Deus vai atrás. Está lá Adão e Eva escondidos no bosque, mas mesmo assim Deus vai atrás, vai buscá-los e vai chamá-los para que eles se aproximem, para que Deus ouça-os, para que eles conversem, para que Deus lhe fale. Deus está sempre assim, em busca do ser humano que na sua desobediência ao Senhor e em seus pecados busca então fugir da presença do Senhor e tenta se esconder da presença do Senhor. Mas Deus não se esquece, está em busca desse ser humano, mesmo quando ele tenta fazer isto. Deus não esquece do ser humano ao ponto de torná-lo ou de tomá-lo como seus filhos. Deus faz isso com os homens. Deus faz com que esses homens sejam feitos seus filhos. E João diz isto no capítulo 3, no versículo 1. No início do versículo, o escritor sagrado diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados, de sermos considerados filhos de Deus. Essas palavras de João são palavras já ditas antes no Evangelho, quando ele diz que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne nem do sangue, mas de Deus. Esses são aqueles que contam com esse amor do Senhor. É o amor de Deus que faz com que sejamos adotados como filhos de Deus. Deus nos toma e nos faz seus filhos, porque Ele nos ama. E Ele quer fazer isso sempre com o ser humano. E essa coisa de ser filho de Deus é algo que acontece através da experiência com Cristo, da experiência da salvação. É isso que João nos diz no Evangelho. Aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De um modo geral, o ser humano é criatura divina.
Todos somos criaturas divinas, mas filhos, nós seremos filhos de Deus quando aceitarmos o Evangelho de Jesus Cristo, quando aceitarmos os ensinamentos de Jesus Cristo, quando abrirmos o coração para Jesus Cristo entrar em nossa vida, assim nós seremos, ou nos tornaremos, ou seremos feitos filhos de Deus. Isso requer algo a mais do que o ser apenas criatura de Deus. Deus nos amou primeiro, e o que nos fica claro na obra da redenção. João diz, nos capítulo 4 ainda, versículos 9 e 10, ele assim nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus mostra que nos ama e que toma iniciativa já, eu diria que nesse processo da redenção, na obra da redenção, Deus toma a iniciativa de promover esse encontro do ser humano com Jesus Cristo, essa possibilidade do ser humano ser resgatado do mundo do pecado. E a redenção, o resgate, tudo isso é obra de Deus, é iniciativa de Deus. O homem no pecado, por si só, ele não tem condição nenhuma de resolver esse problema. Por si só, ele está no pecado, ele está morto, como diz o apóstolo Paulo, morto em seus delitos e pecados. Ele precisa ser vivificado por Deus, por Jesus Cristo. Ele precisa agora receber o Espírito Santo em sua vida. Se o ser criado lá no Éden, ele precisou do fôlego de vida, agora nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para vivermos de uma maneira espiritual, para viver de acordo com aquilo que Deus quer que vivamos, para vivermos como filhos do Senhor, para viver no sentido de sermos libertos, resgatados, porque fora disso o ser humano encontra-se dominado pelo pecado. E ele precisa da redenção, ele precisa do resgate, ele precisa de alguém que vá lá remi-lo desses pecados, e Jesus Cristo vai e faz isso. E faz porque Deus quis fazer isto. É iniciativa divina. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Paulo então diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos lá, pecadores, perdidos na sarjeta, sem condição, sem nenhuma condição de resolver os nossos problemas espirituais, mas Deus vai e resolve esses problemas. De um modo geral, a humanidade estava nessa situação, sem nenhuma condição de resolver os seus problemas espirituais. Mas Deus prova que ama o ser humano pelo fato de Cristo ter vindo ao mundo e assim dar a vida pelo ser humano. O próprio Jesus diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor inicial de Deus pelo ser humano, ele fica de uma maneira muito visível na obra da redenção, quando ele começa agora o processo de resgatar o homem do pecado. É por amor que Deus envia Jesus Cristo ao mundo para tirar o ser humano da vida em que ele vivia, aprisionado, escravizado pelo pecado. E agora eu diria que
Com isso, essa obra que fica, esse amor de Deus que fica claro nessa obra da redenção, eu diria que isso é para que nós agora experimentemos. É para nos ensinar sobre o amor. Deus faz tudo o que Ele faz para com o ser humano. Ele dá esse amor, Ele mostra esse amor, Ele revela esse amor, Ele coloca esse amor na vida do ser humano para ensinar o ser humano a amar. O ser humano que, na sua maldade, na sua condição pecaminosa, ausente ou com a ausência do poder de Deus em sua vida, da presença de Deus em sua vida, ele parece que um pouco incapaz de amar. Ele agora precisa aprender a amar. E quando ele conhece o amor de Deus em sua vida, assim, ele aprende a amar. E nós, meus irmãos, fomos alcançados por esse amor. Esse amor de Deus está sendo derramado a todo ser humano. Mas nem todos o querem, nem todos o aceitam. Mas nós que aceitamos esse amor de Deus, nós que recebemos daquilo que Deus nos oferece através de Jesus Cristo, nós que bebemos da fonte do Calvário, que é a maior fonte de revelação de amor para com o ser humano, nós agora somos desafiados, queridos irmãos, a desenvolver esse amor em nossa vida. Desenvolver esse amor pela obediência, demonstrar esse amor pela obediência. Obediência a Deus. O Adão e Eva, eles recebem o amor de Deus, eles recebem tudo de Deus como prova de amor. Mas na primeira oportunidade, eles decidem desobedecer a Deus. De uma certa maneira, como se eles estivessem invalidando esse amor, como eles estivessem rejeitando esse amor de Deus. Uma maneira de corresponder ao amor de Deus para conosco é na obediência. Quando nós fazemos a vontade de Deus, isso é prova de amor. É prova que nós amamos ao Senhor. É por amor ao Senhor que nós lhe obedecemos. Precisamos desenvolver esse amor na prática, obedecendo a Deus aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele quer de nós e que nós sabemos, aquilo que está nas páginas das Sagradas Escrituras, que Deus nos ensina, os seus mandamentos, os seus preceitos, suas orientações, os seus ensinamentos. Esses ensinamentos precisam ser obedecidos. Cabe a nós, que somos frutos do amor de Deus, colocar em prática esse amor. Esse amor na obediência, obedecendo a Deus em tudo. Mas precisamos e devemos desenvolver esse amor em nosso relacionamento com Deus, mas também com o próximo. O apóstolo João, ele diz nos versículos 7 e 8 desse capítulo 4, nessa carta, ele diz assim, versículos 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Certa vez alguém perguntou a Jesus Cristo, mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus vai mostrar que o grande mandamento, ou o maior mandamento, está resumido no amor. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o grande mandamento. Ao mesmo tempo, ele diz, e há um outro, semelhante a este, que é amar a teu próximo como a ti mesmo. O amor, ele deve ser colocado em prática, meus irmãos, ele deve ser desenvolvido tanto no nosso relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, naquilo que fazemos, que somos como discípulos de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, que nós temos a capacidade de fazer por amor a Cristo, mas também no nosso relacionamento fraternal, no nosso relacionamento com os irmãos e também com o próximo. Espera-se de um crente amor. Amor no relacionamento com o irmão. Amor também fora do ambiente da igreja.
Porque nós somos frutos do amor. Deus nos amou. E esse amor está em nossas vidas. E Ele nos amou para que nós amemos também uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. Numa outra parte, aqui mesmo nesta carta, o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João, ele vai dizer que se dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Diz ele, como seremos capazes de amar a Deus que não vemos, que não estamos contemplando sua face dia a dia, se não conseguimos contemplar, amar ao irmão com quem nós convivemos dia a dia. Então uma coisa fica incoerente, aquilo que a gente afirma. Se afirmamos amar a Deus, vamos também amar o irmão. E isso precisa ser visto no relacionamento. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala com o nosso semelhante, com o nosso irmão em Cristo, é fruto de amor, tem amor no que nós estamos fazendo, realmente é por amor. Se não é, nós estamos em falta perante Deus, nós estamos em pecado perante Deus. Mesmo que não admitamos, mas estamos em pecado. Mas enfim, eu diria que nós precisamos desenvolver esse amor na entrega de vida, na consagração de vida. Nós somos desafiados a consagrar, por amor ao nosso Deus, a nossa vida ao Senhor, a nossa vida à sua obra, de uma maneira incondicional, para atuarmos naquilo que o Senhor espera das nossas vidas. E eu li sobre a experiência de um missionário. Esse missionário conta que, certa vez, enquanto trabalhava na África, e numa tribo, ele, certa vez, percebeu gritos de uma pessoa, de um nativo ali daquela região, nas proximidades de onde ele estava, nas proximidades da sua tenda. E ele então pega a sua espingarda e ele vai naquela direção, e então a fera que está atacando, ou para atacar um homem, um nativo daquelas tribos ali, e o homem está ali já quase que sendo vencido pela fera, e a fera vai atacá-lo, vai devorá-lo, e ele não tem como vencê-la. E o missionário, então, com a sua arma, com a sua espingarda, atira na fera, mata a fera, salva a vida daquele homem. Dias depois, aquele homem chega em busca do missionário com a sua família, com o seu gado, com tudo que ele tinha. E ele então diz para o missionário: eu, minha família e tudo que eu tenho agora te pertence. E o missionário então diz: por quê? Porque aqui em nossa tribo se diz que se alguém salvar a vida de uma pessoa, a pessoa que lhe salvou é dono daquela vida. É dono da vida da pessoa que foi salva e de tudo que ela tem, de tudo que lhe pertence. Então, você me salvou. Eu, minha família e tudo que eu tenho agora lhe pertence. Meu irmão, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Nós fomos salvos pelo amor de Deus. Deus teve a iniciativa de nos amar. Que nós, que somos frutos desse amor de Deus, que fomos alcançados por esse amor de Deus, que nos deu o perdão dos pecados, que nos deu a salvação, que nos livrou das garras de Satanás e, ao mesmo tempo, da sentença eterna no inferno. Ele é digno, meu querido irmão, minha querida irmã, da nossa vida. Consagremos a nossa vida ao Senhor. Dediquemos a nossa vida ao Senhor, pois Ele é digno dela. Ele merece. Nós fomos salvos. Somos salvos para o Senhor.
fomos salvos para servir ao nosso Deus, para servir a Jesus Cristo. Entreguemos nossa vida a Jesus, consagremos a nossa vida a Jesus, com tudo que temos, com tudo que somos, que tudo seja do Senhor, que tudo seja para a glória do Senhor. Que Deus assim lhe abençoe, que Deus nos abençoe e vivenciemos a cada dia esse amor do Senhor em nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Algo novo aconteceu. Eu vi chegar pra mim o Espírito Santo do Senhor. Mudou meu jeito de viver, um crente diferente ser. Ele me fez. Eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, então a Ele orava mais. Chegou enfim aquela unção que anelava ao coração a ter mais paz, ter mais paz. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero transferir. Se você sente que o Senhor com seu Espírito mudou todo o seu jeito de viver, não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. Que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do Eterno Pai. Se o condenarem como réu, seja mais firme e mais fiel e vá em frente. Naquilo que abracei, não vou
voltar atrás. Eu sei, é algo tão real que o Pai nos faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei, é algo tão real que o Pai nos faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos tem dado. Muito obrigado pelo privilégio de receber a Tua palavra neste momento. Muito obrigado por entender e aceitar que somos salvos por Tua graça, somos frutos do Teu amor, fomos alcançados por Tua iniciativa de estender o Teu amor para com o ser humano distanciado de Ti, perdido em seus pecados, mas o Senhor que sempre o amou desde que o criou, o Senhor que nunca se esqueceu do ser humano e que também na cruz do Calvário, ao planejar a redenção, o resgate do ser humano do mundo do pecado, estava dando a maior prova de amor para com esse ser humano. E nós, ó Deus bendito, por Tua graça, fomos alcançados, entendemos a mensagem do Evangelho através da revelação do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo. E assim sendo, ó Deus bendito, nós fomos alcançados e somos frutos desse amor do Senhor para conosco. Ó Deus bendito, que nós queremos Te rogar neste momento, Senhor, é que como servos de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo, que aprendamos a vivenciar este amor dia a dia, que possamos transmitir, irradiar esse amor que o Senhor colocou em nossas vidas, onde quer que passemos, Senhor, na vida das pessoas com quem nós temos que lidar, nos ambientes onde temos que passar ou chegar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a transmitir esse amor. E que por meio desse amor, ó Deus, vivenciado a cada dia pelos Teus servos, que nós sejamos obedientes a Ti e a Tua palavra, Senhor. E que ao mesmo tempo consagremos as nossas vidas a Ti. Que o Senhor nos abençoe assim. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Os irmãos e demais pessoas que porventura ainda não conheçam a Jesus Cristo ou não tenham ainda Jesus Cristo como Salvador pessoal. Que todos entendam a Tua palavra e sejam alcançados por esse amor e consagrem a vida ao Senhor
para que o Senhor tenha a vida em suas mãos para fazer o que o Senhor bem entender. Abençoa-nos assim, dá-nos da tua graça e direciona cada um de nós, Senhor, em teus caminhos santos. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Receba a bênção, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.